Bom dia, pessoal. Eu me chamo Victor Miele, tá? E esse é o nosso último dia, né? Nossa última aula do nosso segundo curso do projeto de extensão DeskMat. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso segundo curso. Espero que vocês tenham aproveitado e gostaria de parabenizar desde já vocês que chegaram até aqui, né? Que é um curso um pouco extenso, né? Mas imagino que vocês tenham tirado proveito de tudo que a gente tentou passar para vocês. E esse é o nosso último dia de aula. Gostaria também de aproveitar e divulgar o nosso terceiro curso, onde nós vamos utilizar os conhecimentos que nós adquirimos no primeiro e no segundo curso, né? Estamos agora no segundo curso do nosso projeto, e vamos utilizar esses conhecimentos no nosso terceiro curso, que será a utilização da linguagem de programação Python aplicado na matemática, né? Então, gostaríamos de contar com a participação de vocês, e no período que nós estivermos com as inscrições abertas, vamos divulgar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é basicamente uma aula de revisão, resolvendo exercícios, né, sobre tudo que a gente viu no nosso curso. Talvez não tudo, mas grande parte do que a gente viu. E eu gostaria de lembrar também que hoje é a nossa última aula, né? Mas temos ainda, no próximo sábado, o nosso formulário avaliativo, certo? Então, vamos passar o nosso último formulário avaliativo e vamos encaminhar também para vocês um formulário de satisfação, certo? Então, na próxima semana tem mais essa atividade, né? A nossa última atividade de encerramento do nosso curso, certo? Então, vamos aqui para nossos slides. Ok, pessoal, então temos aqui o nosso roteiro, certo? Vamos resolver exercícios sobre matrizes de sistemas lineares, vetores no espaço e equações da reta e do plano. Então, vamos lá. Nosso primeiro exercício, né? Verifique se a matriz A possui inversa e, em caso positivo, determine a sua inversa, certo? Queremos verificar se essa matriz possui inversa e, se ela possui inversa, determinar a sua inversa. Veja só, o que nós precisamos fazer, né? O que nós aprendemos no nosso curso, né? Como que nós vamos verificar se ela possui inversa? Calculando o determinante dessa matriz A, certo? Então, na primeira questão, vamos calcular o determinante de A. Nessa altura do curso, a gente supõe que vocês já aprenderam todo esse mecanismo, né, de calcular o determinante, das maneiras que nós ensinamos, né? E nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês um site que é basicamente uma ferramenta bastante eficaz para fazer essas operações, certo? Então, a ideia é que vocês saibam resolver o problema, né? Vocês têm uma ideia de resolução do problema. E esses cálculos que são passíveis de erro, a gente deixa para uma máquina fazer, né? Então, se existem ferramentas que nos possibilitam fazer essas contas, né, automaticamente, então devemos utilizá-las, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte site. Vocês vão digitar lá no Google Matrix Calc e clicar no primeiro link. Veja que esse site, ele é um site onde a gente pode fazer operações com matrizes, então aqui tem diversas possibilidades, tá? Podemos resolver sistemas lineares, né? Então vocês podem explorar as utilidades, né, desse site, mas nesse nosso primeiro exercício, o que nós queremos, né? Verificar se a nossa matriz possui inversa, né? E se ela possui inversa, determinar a sua matriz inversa, certo? Eu poderia colocar a matriz e clicar direto aqui em matriz inversa, ou vamos verificar, né? Se ela possui inversa, equivalente a dizer que o determinante da matriz é diferente de zero. Então, vamos digitar, né, a nossa matriz A aqui, calcular inicialmente o seu determinante, né? Somente para uma questão didática, tá? Eu poderia clicar direto aqui na matriz inversa. Mas vamos lá. Vamos digitar a nossa matriz A. A matriz A tem entradas 0, 1, 0, 3, 5, 1, 7, 0, 8. Veja só, se eu clico aqui, né, determinante da matriz deu diferente de zero. Então, ela possui inversa. Se eu clicar em matriz inversa, ela já vai me dar a inversa dessa matriz A, certo? Então, podemos dizer que sim, a matriz A
ela é inversível, o determinante de A é diferente de zero, e a inversa de A é dada por essa matriz. Bem, eu não vou escrever essa matriz ali no na nossa resolução, tá? Só vou escrever a matriz, o determinante da matriz é diferente de zero, e a inversa da matriz A é essa matriz aqui, tá? Essa matriz. Eu vou escrever somente para poupar tempo, né? Poupar tempo. Nossa segunda questão. Utilizando os métodos que apresentamos nas aulas anteriores, verifique se os sistemas lineares abaixo possuem solução. Veja, como que nós podemos verificar se nesse caso 2, esse sistema possui solução? Uma pergunta, tá? Veja, aqui é um sistema com duas equações e duas variáveis, né? Então, aqui nós podemos inicialmente aplicar a regra de Cramer, né? A gente olha para a matriz de coeficiente desse sistema, calculamos o seu determinante. Se o determinante for diferente de zero, o sistema é compatível e determinado, ou seja, possui uma única solução, certo? Qual que é, então, a matriz de coeficientes, né, desse sistema? Primeira linha, 1, 2. Segunda linha, 3, 1. Vou escrever aqui, olha. Primeira linha, 1, 2. Segunda linha, 3, 1. Determinante dessa matriz, que apareceu aqui, olha, deu menos 5. É diferente de zero. Olha, então, para a questão 2, a matriz de coeficientes, chama aqui de B, é 1, 2, 3, 1. E o determinante dela é diferente de zero. Logo, aqui na questão a gente só pergunta, né? Verifique se os sistemas abaixo possuem solução. Nesse caso, pela regra de Cramer, nós podemos afirmar que sim, possui solução e ela é única, certo? Então, o sistema é compatível e determinado. Veja, para esse nosso segundo sistema, o que nós podemos fazer? Podemos encontrar a transposta De quem? do B, determinante de B, segundo o sistema. Vamos lá, vou chamar isso aqui de item A, item B. Olha, então, qual a matriz de coeficientes? Vamos lá. Primeira linha, 1, 1 e 1. Segunda linha, 1, 2 e 0. Veja, nós não temos como calcular o determinante dessa matriz, né? Porque não é uma matriz quadrada, certo? Então, o que nós podemos fazer? Bem, essa é a matriz de coeficiente desse sistema. A matriz aumentada desse sistema, chama aqui de 1B'. Então, quem é a matriz aumentada? É essa mesma matriz, 1, 1, 2, 0, só que eu vou adicionar mais uma coluna, a coluna dos termos independentes aqui, 0 menos 3. O que nós fazemos? Nós olhamos para o posto ou característica dessa matriz B e o posto ou característica, né, tanto faz, dessa matriz B'. A gente denotou o posto assim, ρ de B, ρ de B'. Né? O que é o posto ou característica de uma matriz? É o número de linhas não nulas na matriz escalonada. Então, a gente olha para a matriz B, a gente escalona ela, e aí, a forma escalonada da matriz, o número de linhas não nulas é o posto da matriz. Né? Nesse caso, a gente vai calcular o posto da matriz B, o posto da matriz B'. Nesse nosso site, nós também podemos fazer isso. Então, a matriz B foi a matriz, deixa eu limpar aqui, foi a matriz 1, 1 e 1, primeira linha. A segunda linha foi 1, 2 e 0. 1, 2 e 0. Aqui já tem a ferramenta posto. Então, veja, o posto dessa matriz é 2. Isso significa dizer o quê? Que após escalonada essa matriz, o número de linhas não nulas são duas linhas que não consistem de entrada somente de zero, certo? Então, o posto dessa matriz é 2. Então, o posto dessa matriz B é 2. O posto da matriz B', então, mesma coisa, a gente vai fazer, olha, 1, 1, 1, 1, 2, 0, e aqui uma última coluna que foi 0, menos 3. O posto dessa matriz, veja, apareceu aqui, olha, a matriz, o posto dela também deu 2. O posto dessa matriz também deu 2, certo? Então, quando o posto da matriz de coeficientes coincide com o posto da matriz aumentada, nós vimos que o sistema ele é compatível, ou seja, possui solução, certo? Mas será que ele é compatível determinado ou compatível indeterminado? Ou seja, possui uma única solução ou possui infinitas soluções? A gente analisa o número de variáveis. Quantas variáveis nós temos no sistema? 3 variáveis. Tá? Então, vou colocar aqui, olha, vou chamar de um n. Esse n eu estou dizendo que é o número de variáveis, tá? Número de variáveis. Então, quando o posto da matriz B, da matriz de coeficientes, é menor do que o número de variáveis, nesse caso aqui, 3, então a gente pode dizer que, né, nessas condições, o sistema é compatível e indeterminado,
certo? Isso foi um dos resultados que nós vimos durante as nossas aulas, certo? Então, é basicamente analisar o posto da matriz, comparando, né, com a matriz de coeficientes e a matriz aumentada, certo? Agora, nosso último sistema, aqui de C. Veja, agora temos um sistema com 3 equações e 3 variáveis. Podemos testar aqui utilizando a regra de Cramer, né? Então, a matriz de coeficientes 0, menos 1, 0, 2 e menos 5, certo? A matriz de coeficientes. Então, vamos colocar lá no nosso site. Então, aqui temos a matriz 1, na segunda linha 1, 0, menos 1, e na terceira linha 0, 2 e menos 5. 0, 2 e menos 5. Vamos calcular o determinante dessa matriz. Veja, que o determinante dessa matriz, a matriz de coeficientes, deu 9, então é diferente de zero. Então, pela regra de Cramer, nós podemos afirmar que esse sistema ele é compatível e determinado, ou seja, possui uma única solução, certo? Então, o determinante, a gente chama aqui de, vou chamar de a matriz de coeficientes, que é a matriz 1, 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, 2 e menos 5. Essa é a matriz de coeficientes. Determinante dessa matriz deu diferente de zero. Então, o sistema é compatível e determinado. Ou seja, possui uma única solução. Bem, esses foram os nossos exercícios sobre matrizes e sistemas lineares. Vamos agora aos exercícios sobre vetores no espaço. Então, o nosso primeiro exercício. Se o conjunto, né, formado por esses dois vetores é linearmente dependente, então se o V é linearmente dependente, então o conjunto, né, formado pelos vetores U mais V e U menos V também é linearmente dependente, certo? Então vamos aqui para os exercícios de vetores. Qual que é a nossa afirmação, né? O conjunto UV é linearmente dependente. Se isso acontece, então o conjunto U mais V e U menos V também é linearmente dependente, certo? Então, veja, o que nós queremos mostrar, né? Que esse conjunto é linearmente dependente, usando que esse conjunto é linearmente dependente, certo? Lembrando, o que significa ser linearmente dependente? A gente considera a combinação linear dos vetores, que queremos mostrar que é linearmente dependente, se admite uma solução não trivial, né? Para os escalares, né? Dessa combinação linear, então os vetores são linearmente dependentes, ou seja, se nós considerarmos aqui um alfa, U mais V, mais beta, U menos V, igual ao vetor nulo, certo? O que nós queremos garantir, né? Que existem escalares. Bem, obviamente, alfa igual a zero e beta igual a zero é uma solução, né? Dessa igualdade. Mas será que existem valores ou alfa ou beta diferente de zero, de modo que essa igualdade também se verifique, né? Ou seja, será que eu posso escrever, né, um desses vetores como sendo o múltiplo do outro, certo? Já que eu tenho somente dois vetores, né? Bem, o que nós podemos fazer aqui, né? Vamos utilizar aqui esses dois vetores linearmente dependentes, certo? Então, desenvolvendo um pouco mais, né, nessa igualdade, nessa equação aqui, o que nós podemos encontrar, né? Que alfa mais beta, que multiplica o meu vetor U, somado com alfa menos beta, que multiplica o meu vetor V, igual ao vetor nulo. Veja, então aqui eu saí de uma combinação linear desses dois vetores para uma combinação linear desses dois vetores. E aqui nós usamos que esses dois vetores são linearmente dependentes, né? O conjunto formado por esses dois vetores é linearmente dependente. Então, veja, se o conjunto formado por esses dois vetores é linearmente dependente, então, ou alfa mais beta é diferente de zero, ou alfa menos beta é diferente de zero. Ou seja, o alfa é diferente de menos beta, ou alfa tem que ser diferente de beta, certo? Ou seja, em qualquer caso, existe um alfa ou um beta não nulo que satisfaz essa igualdade, certo? Eu vou escrever isso, tá? Ou seja, existe um alfa, vou colocar assim, ou beta não nulos, alfa ou beta não nulo, satisfazendo essa igualdade. Portanto, conjunto formado por esses dois vetores, o mais V e o menos V, é LD. Dúvida aqui? Não? Certo. Então, vamos passar para o nosso exercício número 2. Ali é pedido, né? Eu vou copiar isso aqui para cá. Ok. Qual o ponto inicial do segmento
orientado que representa o vetor V com coordenadas menos 1, 3, sabendo que sua extremidade está em 3, 1. Veja, tenta interpretar o que está acontecendo geometricamente. Eu acho que vai facilitar. Vamos lá. Olha, o que tu quer fazer? Né? Determinar o segmento orientado que representa esse vetor, sabendo que a extremidade está nesse ponto. A extremidade desse segmento orientado está nesse ponto, 3, 1. Veja, o que significa dizer que o vetor tem essas coordenadas menos 1, 3. Vou colocar aqui o sistema de coordenadas cartesianas. Então, o vetor V com essas coordenadas significa dizer que ele tem ponto final, o ponto menos 1, 3, e o ponto inicial, a origem. Então, vou colocar aqui menos 1, 3, e pegar aqui o nosso vetor V. O que nós queremos, né? Determinar o segmento orientado que representa esse vetor, sabendo que a sua extremidade, ou seja, o ponto final, está nesse ponto. 3, 1. 3, 1. Então, vamos lá. 3, 1. Esse aqui é a extremidade do segmento orientado que nós queremos encontrar, né? Chamar esse ponto de um ponto P, certo? Então, o ponto P é o ponto 3, 1, certo? Só que essa é a extremidade. E agora, o que nós podemos fazer, né? Veja, que se pegarmos esse nosso vetor, colocarmos para cá, olha, com essa extremidade, o ponto ele vai estar mais ou menos por aqui, né? O nosso ponto inicial do segmento orientado que nós queremos encontrar, certo? Então, o ponto vai estar mais ou menos por aqui. Vamos colocar aqui só para dar uma noção geométrica, certo? Nós não sabemos ainda as coordenadas desse ponto, certo? Então, como que nós podemos encontrar, né? Veja que, se fizermos aqui o vetor OK, que O vai ser a origem, tá? OK, e o vetor OP, como que nós podemos encontrar, né? Esse segmento orientado com essa extremidade, no ponto P. Veja, é basicamente fazer o vetor OP subtraído do vetor OK. Porque, veja, o seu oposto, né, desse vetor OK seria o vetor somente mudando essa orientação, né? Então, olha, esse vetor somado com esse vetor, eu vou ter o vetor que inicia nesse ponto que eu quero encontrar e finaliza nesse ponto P. É justamente isso que a gente quer, certo? Ou seja, isso também está sendo representado por esse vetor V, né? Esse vetor V. Quero que esse ponto aqui que eu vou determinar satisfaça isso. Então, vamos lá, né? Então, como que nós vamos desenvolver aqui, né? Então, o meu vetor OP, então eu vou fazer aqui menos, então vai ser o meu vetor 3, 1, menos o meu vetor x, y. Eu quero que isso seja igual ao meu vetor menos 1, 3. Menos 1, 3. Então, somente fazer essa conta. Então, aqui eu vou ter 3 menos x igual a menos 1. E 1 menos y igual a 3, certo? Ou seja, x vale 4 e y vale menos 2, certo? Então, as coordenadas desse meu ponto que eu quero determinar, né, que é o ponto inicial do segmento orientado que eu quero representar, tem abscissa 4 e ordenada menos 2. 4 menos 2. Então, eu posso até melhorar isso aqui, né? Ali onde estava localizado o meu ponto Q. Tudo bem? Questão 3. Queremos o ponto P. Olha, sabemos que o ponto P pertence ao segmento de extremidades A e B. Vamos colocar as informações aqui, tá? A, de maneira genérica, tá? X1, Y1, B, X2, Y2. E o ponto P pertence ao segmento com esses extremos, A e B. Então, sem saber muita coisa sobre o problema, vamos colocar aqui de maneira genérica, aqui o segmento com essas extremidades e o ponto P, nesse segmento AB. Ok, olha, então P pertence ao segmento com esses extremos, A e B. E a distância desse ponto P ao ponto A é a terça parte da distância desse ponto P ao ponto B, certo? Então, a distância de P até A é igual a 1 sobre 3 vezes a distância de P até B. Então nessa nossa representação, ficaria melhor se eu colocasse o P mais para cá, né? O P mais para cá, certo? Então, expresso as coordenadas de P em função das coordenadas de A e B, certo? Então, eu vou colocar aqui um ponto P, não sei as coordenadas desse meu ponto P, vou chamar aqui de A e B, as coordenadas desse meu ponto P. Então, o que nós podemos fazer aqui? Olha, eu sei que a distância de A até P é igual a 1 sobre 3 vezes a distância de P até B, certo? Ou seja, vocês vão notar que eu tenho, então, que o vetor AP vai ser 1 sobre 3 vezes o vetor PD.
PB. PB. Então, vamos lá, é só manipular um pouco aqui, né? Então, aqui eu tenho, olha, faço as coordenadas de P menos as coordenadas de A. Então, aqui eu vou ter A menos a x1, y1, A menos x1, B menos y1, igual a 1 sobre 3, que multiplica as coordenadas de B menos as coordenadas de P. Então, é x2 menos A e y2 menos B. E vou igualar. Então, aqui eu tenho, olha, A menos x1 igual a 1 sobre 3, x2 menos 1 sobre 3A, certo? Ou seja, daqui eu já posso tirar, né? Colocar A em função das coordenadas de A e de B, né? x1, y2, x1, x2, perdão. Certo? Então, o que nós podemos fazer aqui, né? Então, 1 mais 1 sobre 3, 4 sobre 3, A é igual a 1 sobre 3, x2 mais x1. Ou seja, daqui eu tiro que o nosso A vai ser o quê? 1 sobre 4, x2 mais 3 sobre 4, x1. Veja, eu escrevi a primeira coordenada do meu ponto B, P, em termos de x1, x2, ou seja, das coordenadas dos pontos A e B. Vou fazer a mesma coisa para o meu B. Então, aqui eu tenho B menos y1 é igual a 1 sobre 3, y2 menos 1 sobre 3, B. Então, novamente, eu tenho aqui 4 sobre 3, B, B, é igual a 1 sobre 3, y2 mais y1, ou seja, B vale 1 sobre 4, 1 sobre 4, y2 mais 3 sobre 4, y1. Ou seja, nós escrevemos A e B em termos das coordenadas de A maiúsculo e B maiúsculo, que era o que pedia no problema, né? Expressa as coordenadas de P em função das coordenadas de A e B. Agora, nossa questão 4. Então, considere esses vetores, U, V e W, determinar A de modo que o produto escalar entre U e V é igual ao produto escalar entre U mais V e V mais W. Certo? Então, vamos pegar aqui as informações, né? U, coordenadas 2A menos 1, então 4. U com coordenadas 2A menos 1, V com coordenadas 3, 1, menos 2, e V com coordenadas 3, 1 e menos 2, 3, 1 e menos 2, e W com coordenadas 2A menos 1, menos 2 e 4. Então, W, 2A menos 1, menos 2 e 4. Queremos determinar esse valor de A, de modo que, vamos lá, produto escalar entre U e V, produto escalar entre U mais V e V mais W. U mais V e V mais W. Bem, então, aqui é uma conta simples, né? Certo? Basta calcular o produto escalar. Veja, produto escalar entre U e V. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 3, mais A vezes 1, somado com menos 1 vezes menos 2. Esse é o produto escalar entre U e V. Veja, quem é o vetor U mais V? U mais V. Vou colocar aqui as coordenadas do vetor. Então, eu vou ter U mais V, né? Então, eu tenho 5, 5, A mais 1, menos 1, menos 2, menos 3. Produto escalar com V mais W. Então, aqui eu vou ter 2A mais 2, aqui eu estou escrevendo o vetor V mais W, tá? Então, estou somando essa coordenada com essa. Então, aqui eu vou ter 1 somado com menos 2, menos 1, menos 2 somado com 4, 2. Vou calcular esse produto escalar. Então, aqui eu vou ter 10A mais 10, que é 5 vezes essa coordenada. A mais 1 vezes menos 1, então aqui eu vou ter menos A menos 1, menos 6, certo? Então aqui eu vou ter 9A, 9A mais 3, né? 9A mais 3. Por outro lado, aqui eu tenho quanto, né? Por outro lado, aqui eu tenho A mais 8. A mais 8. Ou seja, quanto vale A, né? A vale, então eu tenho que 8A é igual a 5. Ou seja, A vale 5 sobre 8. Esse é o valor de A. Okay. Agora a questão número 5. Então veja, o que está pedindo, né? A questão número 5. Dados os pontos A, B e C e os vetores U e V, determine o vetor X tal que. Então temos esses pontos A, B e C e os vetores U e V. Queremos determinar X de modo que eu tenha essa igualdade, olha. 3 vezes o vetor X mais 2 vezes o vetor V é igual ao vetor X mais o vetor AB, produto escalar com o meu vetor U, que multiplica o meu vetor V. Então, alguma ideia do que fazer aqui? Substituição.
Isso, basicamente substituição, né? Você vai, tem como simplificar aqui um pouco mais, né? Porque, veja, aqui você vai ter que 2 vezes o vetor x é igual a quanto? Olha, aqui está multiplicando o vetor v, né? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou ter AB, isso aqui é um B, tá? AB, produto escalar com o meu vetor U, menos 2. Isso que multiplica meu vetor v. Basicamente, resolver essa equação, certo? Ou seja, o x, copiar e colar. O x fica sendo isso aqui. Então, é basicamente agora substituir, né? Então, vamos lá. Quem é o meu vetor AB? Eu faço as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então, vamos escrever aqui, tá? Quem é o meu vetor AB? Então, eu tenho menos 2, coordenadas de B menos as coordenadas de A. 2. Produto escalar com o meu vetor U, 2, 1, 1. Menos 2, tudo isso dividido por 2, né? Que multiplica o meu vetor V. Vou escrever assim, depois eu coloco as coordenadas, tá? Então, aqui eu vou ter quanto? Olha, aqui embaixo. Então, eu vou ter menos 4, menos 2, mais 2, menos 2. Tudo isso dividido por 2. Então, aqui eu vou ter quanto? Aqui, posso cancelar, né? Então, eu vou ter menos 6 dividido por 2, então menos 3 vezes o meu vetor V. Só que o meu vetor V, menos 1, menos 2 e 3, coordenadas. Menos 1, menos 2 e 3. Ou seja, o meu vetor X vai ter coordenadas 3, 6 e menos 9. Esse é o meu vetor X. Vamos lá, o item B. Item B é a mesma coisa, vamos lá. Vamos anotar a informação ali, né? O item A, agora o item B. Olha, então ali eu vou ter o meu vetor BC, produto escalar com o meu vetor V, multiplicando o meu vetor X, tem que ser igual ao produto escalar entre os vetores U e V, multiplicando o meu vetor V, menos 3 vezes o meu vetor X. É isso que nós temos. Então, aqui a ideia é exatamente a mesma. É basicamente a gente fazer algumas manipulações para simplificar essa nossa expressão e determinar, né, o nosso vetor x. Note que a gente pode fazer o seguinte, olha, posso colocar em evidência e depois dividir, né? Então, tá, eu vou fazer assim, olha, o meu vetor x, se eu coloco em evidência, aqui eu vou ter, multiplicando, olha, o meu vetor BC, produto escalar com o meu vetor V, mais 3, é igual ao produto escalar entre os vetores U e V, que multiplica o meu vetor V. Ou seja, o meu vetor x, certo? Isso aqui é um número, né? E aqui o nosso vetor x. Eu posso passar esse número dividindo aqui. Então, eu vou ter o produto escalar entre os vetores U e V, isso aqui é um número, dividido por esse outro número, BC, produto escalar com o meu vetor V, mais 3. Esse número que multiplica o meu vetor V. Então, basicamente, fazer essa conta. Então, vamos lá. Os vetores U e V, 2, 1, 1, 2, 1, 1, V, menos 1, menos 2 e 3. Esses são os vetores U e V, só para nos auxiliar. Ok, preciso também dos pontos B e C, né, para calcular o vetor BC. B, 2, menos 2 e 1, e C, 1, 3 e 2. Pronto, já temos tudo, né? Então vamos lá, o produto escalar entre os vetores U e V. Então é 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes menos 2, 1 vezes 3, 3. Dividido por, veja aqui é o meu vetor BC, meu vetor BC. Então, eu faço coordenadas de C menos as coordenadas de B. Então, vai ser menos 1, coordenadas de C menos as coordenadas de B. 5 e 1. Esse é o meu vetor BC. Então, o produto escalar entre esse vetor BC e o vetor V, que é o que eu quero aqui, né? Então, eu vou ter, olha, menos 1 vezes menos 1, 1. 5 vezes menos 2, menos 10. 1 vezes 3, 3. Somado com 3, que já está aqui, né? Ok. Então, aqui eu vou ter isso tudo que multiplica o meu vetor V. Então, aqui eu vou ter menos 4 menos 1, menos 4 mais 3, né? Menos 1, dividido por, aqui eu vou ter o quê? 6, 7, menos 3, tá? Menos 3, que multiplica o vetor V. Ou seja, eu vou ter 1 sobre 3, que multiplica o vetor V, só que o vetor V tem essas coordenadas. Então, aqui eu vou ter menos 1 sobre 3, menos 2 sobre 3 e 1. Esse é o nosso vetor x. Então, foi basicamente repetir, né, a mesma ideia do item A. Então, essa foi a nossa questão 5. Ficou claro, né? Vamos aqui para a nossa questão 6. Então, dados os vetores U, V e W, determine x tal que o produto escalar entre o vetor x e u dá menos 16. Então, veja, o que nós temos que fazer, basicamente, nessa questão? Alguém? Bom, isso aí é substituir
determinar o vetor x, a gente substitui e deixa o x para determinar, né, no Isso, caso. ali vai aparecer basicamente um sistema. Isso. Então vamos fazer o seguinte: vamos chamar de x, o meu vetor x, o vetor com coordenadas A, B e C. A, B e C. Olha, o que significa dizer que produto escalar entre x e u dá menos 16? Né? Então, eu vou ter, olha, 2 vezes A, não, perdão, 1 vezes A, mais 2 vezes B, menos 3 vezes C. Isso aqui está dando, isso que eu coloquei é o produto escalar entre x e u, tá? Isso está dando menos 16. Menos 16. O produto escalar entre x e v. Então, aqui eu vou ter 2A menos C, está dando quanto? Está dando zero. O produto escalar entre x e w. Então, aqui eu vou ter, olha, 3A mais B mais zero, né? Igual a 3. O escalar está dando 3. Resolver esse sistema. Então, o que nós vamos fazer? Pegar essas informações, né? Então, a gente já sabe, né? O processo de resolver esse sistema. É importante frisar isso, né? Que a gente já sabe resolver esse sistema. Nós estamos aqui na aula de hoje tornando esse processo um pouco mais operacional, né? Um pouco mais sistemático, digamos assim, utilizando a ferramenta que é o site Matrix Calc, certo? Então, vamos colocar essas informações lá no nosso site e verificar, né? Quais são as coordenadas de A, B e C que satisfazem, né? Ou seja, qual é a solução desse sistema. Então, eu vou ter na primeira linha 1, 2 menos 3, solução de sistema de equações lineares. Eu vim aqui nessa parte, tá? Olha aqui. Então, eu vou colocar o nosso sistema aqui. Então, eu vou ter 1, 2 menos 3, 1, 2 menos 3, igual a menos 16. Segunda linha, eu vou ter, na segunda equação, 2, 0 menos 1, igual a 0. 2, 0 menos 1, igual a 0. Terceira equação, eu vou ter 3, 1, 0, igual a 3. 3, 1, 0, 3. Então, vamos lá. Resolver usando o método de Gauss, pode ser. Então, veja que nós temos aqui a matriz aumentada do nosso sistema, né? Veja que ele pegou, aqui pegando o site, né? Pegou a matriz aumentada, veja que eu tenho 1, 2, menos 3, justamente que eu coloquei aqui. 2, 0, menos 1, 3, 1, 0. Olha a coluna de termos independentes, menos 16, 0, 3. Veja que aqui ele faz mais, né? Ele te dá a operação que foi feita etapa por etapa. Veja, a operação que foi feita etapa por etapa, certo? Então, isso é muito bacana, né? Ele chegou nesse sistema equivalente e apresentou essa solução, né? Ou seja, os valores de A, B e C. A vale 2, B vale menos 3 e C vale 4. 2 menos 3 e 4. Ou seja, o meu vetor X é o vetor com coordenadas 2, menos 3 e 4. Então, essa foi a nossa questão 6. Questão 7. Determine o vetor V, que é paralelo ao vetor U, tal que o produto escalar entre os vetores U e V de menos 42. Então, é basicamente pegar as informações e encontrar, né, o vetor pedido. Questão 7. Sabemos o quê? Que eu quero determinar o vetor V, sabendo que ele é paralelo ao vetor U. Se ele é paralelo ao vetor U, esse meu vetor V é um múltiplo desse meu vetor U. Então, eu vou escrever esse meu vetor V como sendo um K vezes esse vetor U. O vetor V é um múltiplo desse meu vetor U. V é o vetor que eu quero determinar. Olha, K vezes U vai ser o quê? 2K menos K, 3K, as coordenadas. O que eu tenho a mais aqui? O produto escalar vale, entre os vetores U e V, vale menos 42. Vale menos 42. Ok. Então, veja. Então, quem é o meu vetor? Vou escrever aqui o meu vetor U, né? Tá? 2 menos 1 e 3. Então, aqui eu tenho o meu vetor U, produto escalar com o meu vetor V. Então, eu tenho 2 menos 1 e 3, produto escalar com o meu vetor V. Que é o meu vetor V? 2K menos K, 3K. O vetor V é o múltiplo desse meu vetor U. Isso aqui está dando menos 42. Ou seja, eu vou ter aqui 4K mais K mais 9K. Isso aqui está dando menos 42. Ou seja, K vai ser o quê? Menos 42 dividido por quanto? 14. 14. Ou seja, K vale menos 3. Isso. Então, temos esse valor de K. Ou seja, quem é o meu vetor V? Então, é esse valor de K vezes o meu vetor U. Vai ser menos 6, 3 e menos 9. Esse é o nosso vetor procurado. Questão número 8. Olha, sabendo que x é ortogonal ao vetor 1, 1, 0, e também é ortogonal a menos 1, 0, 1, esse x tem norma raiz de 3,
E sendo θ o ângulo entre x e esse vetor 0, 1, 0, tem-se que o cosseno de θ é positivo. Determine esse vetor x. Vamos anotar as informações, né? Aqui. Temos essas informações. Que o meu vetor x é ortogonal a esses dois vetores, então produto escalar com o meu vetor 1, 1, 0, vale 0. E o vetor x, produto escalar com esse vetor menos 1, 0, 1, também vale 0. Olha, mas o que de importante nós temos com isso, né? X é ortogonal a esses dois vetores. Então, o que nós podemos dizer sobre x? Né? Se x é ortogonal a esses dois vetores, né? X é ortogonal a esses dois vetores, tá? Eu representei aqui de modo genérico, tá? Esse vetor e esse outro vetor. Eu sei que o meu x é ortogonal a esses dois vetores. Ou seja, x ele vai ser paralelo ao produto vetorial desses dois vetores, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou calcular o produto vetorial entre esses dois vetores, né? 1, 1, 0, menos 1, 0, 1. O que a gente tem que fazer aqui? Calcular o determinante da matriz. Vou colocar aqui IJK, as coordenadas do primeiro vetor, 1, 1, 0, as coordenadas do segundo vetor, menos 1, 0, 1, determinante dessa matriz. Podemos aqui já utilizar novamente o site, né? Matrix Calc. Então, vou colocar aqui, olha, IJK, 1, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1 na terceira linha. Menos 1, 0 e 1. Era o determinante. Então, veja, deu I menos J mais K. Ou seja, deu I menos J mais K. Certo? Então, o nosso vetor X, ele é paralelo a esse vetor, né? 1, menos 1 e 1. Então, o que nós podemos tirar de início? Esse nosso vetor X é um múltiplo, né, desse vetor, né? Ou seja, eu posso escrever x como sendo um alfa, menos alfa, alfa, para algum alfa, né? Isso da nossa primeira informação. Veja, dizer que x é ortogonal a esses dois vetores. Sabemos ainda que x tem norma raiz de 3. A norma de x, raiz de 3. Isso é equivalente a dizer o quê? Então, é só calcular a norma desse vetor, né? Então, aqui eu vou ter, olha, raiz quadrada de alfa quadrado mais alfa quadrado mais alfa quadrado. Isso aqui está dando raiz de 3. Isso é equivalente a dizer o quê? Que eu posso eliminar a raiz aqui, né? Então, 3 alfa quadrado igual a 3, ou seja, alfa quadrado igual a 1. Ou seja, eu tenho aqui que alfa vale quanto? Alfa vale 1 ou alfa vale menos 1. Então, eu tenho duas possibilidades. Duas possibilidades. Qual dessas possibilidades será, né? Que vai determinar esse meu vetor x. Temos informações ainda que não utilizamos. Veja, sendo θ o ângulo entre esse vetor x e o vetor 0, 1, 0, temos que o cosseno de θ é positivo, certo? Para esse ângulo. Então, essa é a nossa última informação para determinar o vetor x. Então, o que isso quer dizer, né? O vetor 0, 1, 0. Olha, então, a gente sabe que o produto escalar entre x e o vetor 0, 1, 0 vai ser o quê? Norma de x vezes a norma do vetor 0, 1, 0 vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre x e esse meu vetor 0, 1, 0, certo? Eu sei que o cosseno de θ é positivo, né? Quando eu calculo, né? Esse cosseno, né? Esse cosseno. O ângulo, quando eu calculo o cosseno de θ, eu tenho um valor positivo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Veja, que se o cosseno de θ, quanto é o cosseno de θ? Pegar o meu vetor x, que é o vetor alfa menos alfa, alfa, produto escalar com esse meu vetor 0, 1, 0, dividido pela norma do vetor x, vou colocar assim, então a gente já sabe a norma do vetor x, mas eu vou colocar aqui, vezes a norma do vetor 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ou seja, veja, aqui eu vou ter menos alfa, aqui a norma do vetor x, aqui eu tenho raiz de 3, né? Raiz de 3, e a norma do vetor 0, 1, 0 é 1, né? Então, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Mas eu sei que esse quociente tem que dar positivo, né? Porque o cosseno de θ é positivo, sendo θ o ângulo entre x e o vetor 0, 1, 0. Tá? Então, quando a gente calcula esse produto escalar, esse ângulo θ é justamente o ângulo entre esses dois vetores. Então, sendo θ o ângulo entre esses dois vetores, o cosseno de θ é positivo, certo? Ou seja, isso é equivalente a pedir que... Quando que isso aqui vai dar positivo, né? Quando menos alfa for maior do que zero. Certo? Então, isso é equivalente a dizer que o menos alfa seja maior do que zero. Ou seja, o alfa tem que ser negativo. E dentre as duas possibilidades para alfa, só tenho uma negativa, né? Portanto,
o alfa vale menos 1. E o meu vetor x, que é o meu vetor x, vai ser o quê? Menos 1, 1, menos 1. Esse é o nosso vetor x. Vamos lá. Questão 9. Na questão 9, a medida em radianos do ângulo entre U e V é π sobre 6, sendo a norma de U igual a 1 e norma de V igual a 7, calcule a norma do produto vetorial entre os vetores U e V e a norma desse produto vetorial. Dá para fazer aqui, certo? O que nós temos, né? O que eu quero fazer? Quero calcular o produto vetorial, a norma do produto vetorial entre U e V. Norma do produto vetorial entre U e V. Eu sei que a norma do vetor U vale 1 e a norma do vetor V vale 7. Eu sei que o ângulo entre U e V é π sobre 6. Vou colocar essa informação lá embaixo. Ok. Então, veja, que é a norma do produto vetorial? Então, nós vimos que aqui nós temos a norma de U, norma de V, seno θ, certo? Porque aqui é a área do paralelogramo determinado por esses dois vetores, U e V. A gente viu isso nas aulas anteriores, a norma do produto vetorial. Tá? Então, aqui eu vou ter, olha, a norma de U vale 1, norma de V 7, seno do ângulo π sobre 6, o ângulo formado entre os vetores U e V. Ou seja, aqui eu vou ter 7 sobre 2, né? 7 sobre 2, seno de π sobre 6, 1 sobre 2. Ok, o que foi pedido mais? Certo? Calcular a norma desse produto vetorial. 1 sobre 3 U e 3 sobre 4 V, essa norma. Aqui basicamente utilizar propriedades, né, do produto vetorial. Aqui nós podemos retirar, né, essas constantes. Então aqui eu vou ter 1 sobre 3 vezes 3 sobre 4 vezes a norma do produto vetorial entre U e V. Aqui acabou, né? Porque aqui eu vou ter 1 sobre 4 vezes, já calculamos, né, essa norma, que vai dar 7 sobre 2, então eu vou ter 7 sobre 8. Então essa foi bem simples também. Essa foi a nossa questão 9. Ok, questão 10. Dados os pontos A, B e C, determine a área do triângulo ABC e a altura relativa ao vértice C. Então, essa é outra questão bem tradicional, né, que nós, inclusive, resolvemos exemplos parecidos, né, nas nossas aulas. Ok, então, veja, nós queremos determinar a área de um triângulo, né? Então, eu estou com os pontos A, B e C, eu vou distribuir aqui os pontos de maneira aleatória inicialmente. 2, 1, 3, menos 1, 0, e 4, 2, menos 2. 4, 2, menos 2. Né? O item A eu quero a área desse triângulo, e o item B eu quero a altura relativa a esse vértice C. Né? Quero a altura relativa a esse vértice C, essa altura aqui. Então, aqui é o ponto A, e aqui é o ponto B, né? Ok. Como que nós calculamos a área desse triângulo? É basicamente fazer o quê? Vou pegar aqui os vetores AB. Base vezes a altura e divide por 2. Então, aqui a gente vai determinar a área do paralelogramo determinada pelos vetores aqui, olha, AB e AC. O que nós vamos fazer, né? Calcular qual que é a área do triângulo, né? A metade da norma do produto vetorial entre esses vetores, né, professor? Isso. Vou calcular a norma do produto vetorial entre os vetores U e V. Eu vou escrever direto aqui, né? U e V. Eu vou dividir por 2. Veja, então eu preciso fazer essa conta, né, do produto vetorial entre os vetores U e V. Tem uma determinante de qual matriz? Vou colocar aqui IJK, as coordenadas do meu vetor U. Veja, o vetor U, as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então, 3 menos 2, menos 1, menos 1, 0 menos 1. Eu vou escrever meu vetor V aqui, C menos A. 4 menos 2, 2 menos 1, menos 2, menos 1. Certo? Então, eu vou calcular esse determinante. Então, aqui eu vou colocar coordenadas de U, 1 menos 2, menos 1. Coordenadas de V, 2, 1, menos 3. Vou calcular esse determinante. Então, eu vou voltar aqui no nosso site e vou colocar a segunda linha, 1, menos 2, menos 1. 1, menos 2, menos 1. Terceira linha, 2, 1, menos 3. 2, 1, menos 3. Quero calcular o determinante. Cliquei aqui em determinante, apareceu essa informação. Então, 7i mais j mais 5k. 7i mais j mais 5k. Ok. Então, qual é a norma, né? A norma desse vetor. Então, aqui eu vou ter, olha, 1 sobre 2, que multiplica a raiz quadrada de 7 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Ou seja, 1 sobre 2, que multiplica a raiz quadrada de
50, 75. 75. 75 5 vezes 3, então aqui eu vou ter 5 sobre 2, raiz de 3. Então, esse é o item A. Agora queremos calcular a altura relativa ao vértice C. Altura relativa ao vértice C. Então, agora sim, a gente usa base vezes altura sobre 2. Então, veja, para o item B, eu sei que a área, por um lado, eu já calculei, né? Vai dar 5 sobre 2, raiz de 3. E, por outro lado, é a medida da base, então, medida dessa base, vezes a altura, sobre 2. Eu vou determinar a altura. Então, eu estou calculando a medida da base, né? A base relativa, né? A essa altura, né? E aí a gente encontra a altura relativa a esse vértice C. Então, aqui eu tenho que calcular a medida desse meu vetor, a norma desse meu vetor AB. O meu vetor AB é o meu vetor U. Chamei de U. Base vezes a altura sobre 2. Ou seja, o 2 aqui eu posso cancelar, né? Então, eu tenho que, veja, qual a norma de U? Cadê o U? Aqui. Vai dar raiz de 4, 5, raiz de 6. Então, aqui eu tenho 5 raiz de 3 é igual a raiz de 6, H. Então, a minha altura vale quanto? 5 raiz de 3 sobre raiz de 6, ou seja, 5 que multiplica raiz de 3 sobre 6, 5 raiz de 1 sobre 2, ou seja, 5 sobre raiz de 2, ou seja, racionalizando, 5 raiz de 2 sobre 2. Então, essa é a altura desse nosso triângulo, né, relativa a esse vértice C. Ok, questão 11. Sejam A, B, C e D vértices de um tetraedro. Calcule o volume deste tetraedro e a altura do tetraedro relativa ao vértice D. Questão 11. Questão 11. Ok, então vamos pegar as informações. A, 1, 2, menos 1. B, 5, 0, 1. C, 2, menos 1 e 1. D, 6, 1 e menos 3. Eu quero calcular o volume do tetraedro determinado por esses 4 pontos. Então, vamos distribuir esses pontos de maneira aqui um pouco aleatória inicialmente. Então, aqui eu tenho o ponto A, 1, 2, menos 1. Vou colocar aqui o meu ponto. Eu quero a altura relativamente ao vértice D. Vou colocar o vértice D aqui. O ponto D, 6, 1, menos 3. B, 5, 0, 1. A, B, faltou o C, né? C, 2, menos 1 e 1. Ok, então veja, nós sabemos que o volume do tetraedro é igual a 1 sobre 6 vezes o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores. Eu vou pegar aqui o vetor AB, o vetor AC, e o vetor AD. Vou chamar aqui de U, esse meu vetor AB, que é o meu vetor AB, B menos A. Então, aqui eu vou ter 4 menos 2, 4 menos 2 e 2. Aqui de vetor U. V, o vetor AC, C menos A. Então, aqui eu vou ter 1 menos 3, que é menos 1 ali em cima, né? Então, eu vou ter 2 aqui. E agora o meu vetor, vou chamar de vetor W aqui. O vetor AD. Então, eu faço D menos A. Então, aqui eu vou ter 5 menos 1 menos 2. O volume do... Colocar assim, o volume do tetraedro, colocar assim, o volume do tetraedro, 1/6 vezes o volume do paralelepípedo. Ou seja, aqui a gente vai fazer 1/6 vezes o módulo, colocar assim, módulo, para não escrever barra com barra, eu vou escrever assim, módulo do determinante da matriz cujas linhas são formadas por esses vetores, coordenadas desses vetores, U, V e W. 4 menos 2, 2, 1 menos 3, 2, 5 menos 1 menos 2, módulo desse determinante. Bem, então para calcular o determinante, eu vou lá no site de matrix calc, eu vou colocar 4 menos 2 e 2, primeira linha, 4 menos 2, 2, segunda linha, 1 menos 3 e 2, 1 menos 3, 2, terceira linha, 5 menos 1 menos 2, 5 menos 1 menos 2. Vou calcular o determinante, cliquei aqui, determinante, apareceu o determinante aqui do lado, deu 36. Então aqui eu vou ter 36 dividido por 6, vai dar 6. Então esse é o volume do tetraedro. Esse foi o item A. O item B, a altura aqui. A altura relativa agora ao vértice D. Então, a altura relativa a esse vértice D. Certo? Então, o que nós sabemos, né? Que o volume do tetraedro é 1/3 vezes coloca assim, a área da base, vezes a altura, certo?
Aqui a gente coloca aqui a área da base, certo? Então aqui a gente vai ter a altura relativa ao vértice. Vou considerar a base justamente a área desse triângulo aqui, olha, ABC. Essa vai ser a área da nossa base. Ou seja, olha, 1 sobre 3. Qual que é a área da base? A norma do produto vetorial entre os vetores U e V dividido por 2, né? Norma do produto vetorial entre U e V sobre 2, isso aqui vezes a sua altura, certo? Então, por um lado, o volume já deu quanto? Já deu 6, né? Pelo item A do tetraedro. Nós já calculamos o produto vetorial entre U e V? Não, né? Então, vamos fazer isso. Escrever aqui, tá? Produto vetorial entre U e V. Então, eu vou calcular o determinante, eu vou colocar na segunda linha 4 menos 2 e 2, 4 menos 2 e 2. Terceira linha, 1 menos 3 e 2. 1 menos 3 e 2. 1 menos 3 e 2. Isso. Determinante, apareceu essa informação. Então, 2i menos 6j menos 10k. Aqui eu vou ter 2i menos 6j menos 10k. Qual é a norma desse vetor, né, que é o resultado do produto vetorial? Aqui eu vou ter raiz de 2 ao quadrado, então 4, não 9 não, tá, gente? 4 mais 36 mais 100, né? Ou seja, raiz de 140, bem, simplificando aqui vai dar 2 raiz de 35, ok? Então aqui eu vou ter, olha, 1 sobre 6 norma desse vetor, vezes h. A norma desse vetor dá 2 raiz de 35, então aqui eu vou ter 1 sobre 6 vezes 2 raiz de 35 vezes h, ou seja, quanto vale h? Aqui eu vou escrever mais uma vez aqui, né? 1 sobre 3, raiz de 35 vezes h. Então, h vai ser quanto? Vai ser 18 dividido pela raiz de 35. Ou seja, 18 raiz de 35 sobre 35. Essa é a nossa altura relativa a esse vértice D. Olha, a questão 12. Sabendo que os vetores AB, AC e AD são dados aqui, né? Determinam um tetraedro de volume 3, calcular o valor de M. Então, o que a gente vai fazer aqui? É basicamente resolver uma equação, né? Certo? Vamos lá, questão 12. Olha, qual é o volume? Volume de quê? Questão 12 determinam um tetraedro de volume 3, né? Então, esses três vetores determinam um tetraedro de volume 3. Então, o volume do tetraedro vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 6, o volume vezes o volume do paralelepípedo determinado pelos três vetores. Lembra, o volume do paralelepípedo é o módulo do produto misto entre os três vetores. Ou seja, eu vou calcular 1 sobre 6, módulo do determinante, e com a matriz. A matriz, vou pegar aqui as entradas, né? 2, 1, menos 4, 2, 1, menos 4, m menos 1 e 3, e menos 3, 1 e menos 2. Menos 3, 1 e menos 2. Determinante dessa matriz, módulo e módulo. Então, vamos lá, no site, e calcular o determinante daquela matriz. Qual foi a matriz? 2, 1, menos 4, m, menos 1 e 3, m, menos 1, 3, menos 3, 1 e menos 2. Menos 3, 1 e menos 2. Vou calcular o determinante. Veja, calculei o determinante. Cliquei para calcular o determinante. Apareceu aqui, menos 2m mais 1. Então, veja, aqui eu tenho 1 sobre 6 vezes o módulo de quem? Menos 2m mais 1. Módulo disso. Por outro lado, esse volume está dando quanto? Já foi dado no problema, né? De volume 3, o tetraedro determinado por esses três vetores. 3. Ou seja, olha, o módulo de menos 2m mais 1 tem que ser igual a 18. 18. Então, menos 2m mais 1 vai ser igual a 18, ou menos 2m mais 1 vai ser igual a menos 18. Resolvendo essa primeira equação, o que nós vamos ter? M vai ser o quê? Menos 17 sobre 2. E nessa segunda, eu vou ter M igual a menos, vai ficar positivo, 19 sobre 2. Então, tem essas duas possibilidades para M. Ou esse M, certo? No problema, perguntou, né? Determine, calcular o valor de M, certo? Se no problema pedisse, determine um valor de M, ou como a gente costuma fazer, né? A gente coloca as alternativas, né? Basta aparecer uma dessas duas possibilidades, né? Uma dessas duas possibilidades. Se a gente pedir, determine todos os valores de M de modo que
o problema seja satisfeito, aí sim, né? Os dois. Então, dependendo do problema, a gente escolhe um ou outro, ou os dois, sobre equações do plano. Então, olha, encontre as equações na forma vetorial, paramétrica, simétrica e reduzida da reta que passa pelos pontos A e B. Ok. Então, como que nós podemos calcular, né? A equação, as equações da reta que passa por esses pontos A e B. Então, queremos as equações, a equação vetorial, as equações paramétricas, as equações simétricas e a reduzida. Como que nós podemos fazer? Vamos lá, vamos listar aqui as equações, né? Primeiro, a equação vetorial. Como que nós podemos determinar a equação vetorial dessa reta que passa por esses dois pontos? Então, é pegar o ponto A, T vezes o vetor diretor. Quem seria o vetor diretor? Se eu tenho dois pontos da reta, eu posso pegar como vetor diretor, colocar aqui, onde T pertence aos números reais, e esse vetor, eu estou pegando o vetor AB, certo? Então, é basicamente calcular o vetor AB. Isso aqui eu deixo para vocês. Equação vetorial. Agora, as equações paramétricas. Como que nós podemos determinar as equações paramétricas? Então, aqui faltou um detalhe, né, na equação vetorial. Vou colocar aqui P igual. Agora sim. Então, um ponto está na reta, se satisfaz isso, né? É o ponto A mais T vezes o vetor diretor. Ok, agora sim. Equação vetorial. Equações paramétricas. Como que nós podemos determinar, né, as equações paramétricas da reta? Então, imagina, né, esse ponto P tem coordenadas x, y, z, então a gente vai colocar aqui x, y, z, as coordenadas do ponto A, 1, 0, 1, vou colocar aqui explicitamente as coordenadas, mais T vezes o vetor diretor. Veja, aqui não tem jeito, tem que calcular o vetor AB, né? Então, o vetor AB, as coordenadas de B menos as coordenadas de A, aqui eu vou ter menos 1, 1 e menos 1. Então, aqui eu vou ter, olha, menos T mais T menos T. Faço o T variar nos números reais, tenho as equações paramétricas. As equações simétricas. É basicamente isolar o T, né, aqui, né? Então, como que ficam as equações simétricas dessa reta? X menos 1 sobre menos 1, vou colocar assim explicitamente, tá? Y menos 0 sobre 1, Z menos 1 sobre menos 1. Então, essas são as equações simétricas. As equações reduzidas. Então, a gente utiliza as equações simétricas para obter as equações reduzidas, né? A gente basicamente fazer x menos 1 sobre menos 1 igual a y menos 0 sobre 1 e x menos 1 sobre menos 1 igual a z menos 1 sobre menos 1 sobre menos 1. Ok, então aqui eu vou ter, olha, y igual a menos x mais 1, y igual a menos x mais 1 e z igual a x. Então aqui eu tenho as equações reduzidas dessa reta. Questão 2, olha, mostre que essas equações representam a reta e verifique se elas são as equações simétricas dessa reta, e caso não sejam, passe para a forma simétrica, e por fim, encontre o vetor diretor dessa reta. Veja, aqui nós temos essas equações. Vou escrever 2x menos 1 sobre 3, 1 menos y sobre 2 e z mais 1. Primeiro, vocês devem notar que não está na forma das equações simétricas, né? Porque tem 2 aqui multiplicando, né? Então, a gente tem que tornar essas equações na forma das equações simétricas. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, né? Aqui eu vou ter, olha, 2 que multiplica x menos meio sobre 3, igual a menos y menos 1 que multiplica y menos 1 sobre 2, e aqui eu vou ter z menos 1. Então, eu vou colocar aqui sobre 1 só para deixar explícito, certo? Então, aqui eu tenho, olha, x menos meio sobre 3 sobre 2, igual a y menos 1 sobre menos 2, igual a z menos 1 sobre 1. Então, um ponto dessa reta. Então, agora sim, aqui temos as equações simétricas, né? Um ponto dessa reta. O ponto meio, 1 e menos 1. Esse ponto pertence à reta. Um vetor diretor dessa reta. O vetor 3 sobre 2, menos 2 e 1. É um vetor diretor. Ok. Eu vou encerrar a nossa aula por aqui, certo? Eu vou somente comentar a ideia de resolução desses outros exercícios, mas eu posso compartilhar esse material com vocês, do que eu estou escrevendo, né? E eu posso resolver o restante das questões, tá? A gente tinha, olha, temos ainda as questões 3, 4, 5, 6, 7, 8. São bastante ainda, né?
para finalizar os slides. Então, eu vou resolver essas questões e no material que vamos disponibilizar para vocês, vão aparecer, tá? A resolução do que faltou, tá? Então, eu vou colocar a resolução, então não vou dar a ideia da solução agora, não. Eu vou colocar a resolução e, tendo dúvidas, vocês podem perguntar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom, gente? Então, vamos encerrar nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso curso, que vocês tenham aproveitado. Se vocês chegaram até aqui, porque vocês certamente conseguiram somar algo, né? Pelo que vocês viram, né? Durante essa nossa trajetória. Agradecer por vocês terem nos acompanhado até aqui e, novamente, divulgar o nosso terceiro curso, né? Onde a gente vai utilizar o que a gente viu no nosso primeiro curso e no nosso segundo curso. O primeiro curso foi o curso de Lógica, Matemática. Agora, esse nosso segundo curso, né, está acontecendo, finalizando agora. E vamos utilizar esses dois cursos no nosso terceiro, certo? Onde nós vamos utilizar a linguagem de programação Python, né, aplicado ali à matemática, certo? Então, estamos nos preparando ali com bastante determinação, com bastante carinho ali para vocês, um material interessante, certo? E gostaríamos de contar com a presença de vocês também no nosso terceiro curso. E pedir também, desde já, que vocês façam a divulgação, né, do nosso terceiro curso. Vamos estar postando as informações, né, de cartazes, de abertura de inscrição, tudo no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, permaneçam no grupo, né, até porque na próxima semana temos ainda o nosso último formulário avaliativo, certo? Como eu disse no início da aula, vamos disponibilizar o formulário avaliativo e disponibilizar também o formulário de satisfação, tá bom? Então, agradeço novamente a presença, a compreensão e participação de todos, né? E muito obrigado.